Desculpem algumas histórias mais picantes. Não quis ofender ninguém. Coisas que eu não entendo. Contemplação e compreensão 2.6. O ponto de vista teórico acede aos princípios fundamentais. Ar, cai, princípios fundamentais. O que é um fundamento? O que é um fundamento? Fundamento é a pedra angular que fundamenta a base teórica da vida. Princípio seria axioma nas ciências sociais. Axioma, um princípio, uma base fundamental e... Como é que é o nome na filosofia? O estatuto ontológico, o princípio da coisa em si. O estatuto de realidade da coisa em si. O estatuto de realidade da coisa em si. Segundo Aristóteles, o ponto de vista teórico acede aos princípios fundamentais arcai, razão, e as causas, aichai. Na sua possibilidade extrema, a teoria como contemplação é sabedoria. A, I, de ai, Sofia. Quer dizer, uma perícia, uma capacidade exímia de pôr a descoberto a compreender intuitivamente no seu isolamento os princípios, as causas das coisas. Princípios de causas que são, assim, alvo visado pelo olhar contemplativo. Seria isso no ser, na nossa linguagem, o olhar contemplativo aristotélico, do bem, da compreensão, da contemplação. Falando contemplação, temos uma ideia de que isso é a meditação. Em Platão, nas formas perfeitas. Em Aristóteles, no supremo bem. Mas seria a questão da revelação do eidos, que nos traz a imagem da verdade, e do logos em razão, em aitia, que traz a verdade absoluta da realidade. Por quê? Porque tudo que foge da realidade, de você não ser você, eu não ser eu, não ter valor à vida, todos pela vida, um lema meu. Então, e agora? Na luta antimanicomial, e agora? Qual é o porquê da vida? Olhem Aristóteles. O princípio e causa das coisas. Princípios de causas que são assim alvisados pelo olhar contemplativo. O que é ensino humano? O olhar contemplativo é um olhar sem julgamento. Sem julgamento. É um olhar meditativo. Como se consegue, falando de religião, o equilíbrio do ser, o equilíbrio do espírito, mais a contemplação, através de retirar o julgamento moral.
Ah, então é libertinagem? Não. Você só não julga, não se adentra na vida do outro. É uma técnica. Porque no mundo se vê de tudo. Você não se adentra. Você quer, você. Que Kant coloca o respeito. O respeito é a base da sociedade, a base da realidade, da convivência no humano. Para Kant. Na ética de Aristóteles, o prazer da contemplação, aí entramos numa questão, a questão hedônica, a questão do prazer. Aonde se sente o prazer? Aonde está a realidade do prazer de viver? Qual é o prazer maior? Filebo. Fernando Muniz. É o de máxima completude, o de prazer extremo. Aristóteles, 2009, 228. O prazer extremo seria a máxima plenitude da vida. De novo, budismo. Budismo. Meditação. Meditação. Para se alcançar a plenitude. Eu recomendo não sonhar muito. Senão você não realiza nada. Eu recomendo botar aqui, ó, o pé firme no chão. Eu recomendo comprar as coisas que você realmente ama. Amei! Leva. O preço é todo o meu dinheiro. Leva porque você amou. É uma peça material, é eterna. E no espírito? No espírito, as conquistas da vida, elas se dão na eternidade. Aqui ou no plano espiritual. Seja como for a oração, assim na terra como no céu, o Pai Nosso de cada dia nos dai hoje. Venha a nós ao vosso reino. Já outra tradução. Vamos nós ao vosso reino. E assim, o reino vem a nós, porque o reino dos céus está no meio de nós, na nossa harmonia, na nossa convivência de amor pacífica. Ou o reino dos céus já veio e se instaurou na mente contemplativa. Por quê? Porque Aristóteles sente o prazer extremo e a máxima completude na contemplação do supremo bem. E o que seria o supremo bem? A eudaimonia. Eudaimonia, felicidade perfeita. Teleologia da ética. Seria a contemplação do princípio, voltando ao texto de Aristóteles, das causas, e assim os princípios e as causas das coisas, que é o que permeia a filosofia, do princípio ao fim. Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Arco, Heráclito Parmênides, Sócrates, pós-socráticos, Aristóteles, Sócrates, a eudaimonia. Somente se realiza plenamente na contemplação, que propicia a compreensão do bem, e é a, segundo Aristóteles, finalização superveniente a um processo de desenvolvimento. Porque a contemplação teórica do pensamento é superior e mais pura do que qualquer uma das sensações. Hedonismo
o que Aristóteles pensa sobre o prazer. É a contemplação dos deuses, próximo capítulo, onde vemos que essa finalidade da ética é viver a suprema harmonia do bem, a compreensão, a plenitude, que permeia ter e ser. Se você está na Terra, você precisa ter. Se você está no plano espiritual, você precisa ter. Aqui se ganha. Aqui se ganha valores para a vida eterna. E lá se ganha oportunidade de crescimento. Depois da morte, no espírito, você leva os valores de vida eterna. E leva também, tem consciência disso, alguns valores terrenos. Algo mais que você possa levar. Contar sua casa, seu ambiente. Mas a questão não é essa. Deus promete a ressurreição no último dia. E que ela venha para todos. Os justos, que herdarão a terra, e os pobres de espírito, que herdarão o reino dos céus, como diz Jesus. A par da identificação, segundo Aristóteles, dos respectivos horizontes e dos entes que os inerem, estruturalmente vai a detecção das formas específicas de lhes ascendermos. O ponto de vista teorético acede aos princípios fundamentais arcai e às causas chai, responsáveis pelos entes que são inalteráveis em si mesmos, enquanto tais. Mas a teoria acede também aos entes sujeitos à alteração. Isso é, visa também aos entes que são por natureza sei, onta, natureza, artigo, sei, onta, realidade da physis, physis, realidade da physis. Mas uma alteração deste gênero natural, a qual são sujeitos entes naturais, é necessária conforme a lei. Então, a lei, ela existe para os seres suprassensíveis de Platão, como formas perfeitas e manifestações do bem, em Sócrates. E isso é objeto da Sofia. Isso é objeto da filosofia. O que existe de eterno, perene, o que o pensamento imagina como o supremo bem da contemplação, é um coelho. Eu tive filho, gente. Posso compartilhar? Eu tive um coelho e uma coelha. O supremo bem da contemplação das formas perfeitas. Não pode mostrar assim, não pode mostrar. O prazer maior a capacidade intuitiva de compreensão é o que há de mais poderoso que existe em nós. E a realização plena do ser leva à contemplação do supremo bem. Essa frase explica a eudaimonia. Prestem atenção. É minha. A capacidade intuitiva, sentido orientador, de compreensão, é o que há de mais poderoso que existe em nós. E a realização plena do ser leva à contemplação, à visão do Supremo Bem. A possibilidade de agir de modo
excelente, virtuoso. O mais da virtude. Abrir esse espaço depende do poder de compreensão do humano. Humano, todos os homens e mulheres, como princípio de ação que lhe é íncito. No livro 10, contudo, a felicidade é compreendida como resultado de uma atividade, e, na verdade, da atividade por excelência da alma humana, a contemplativa. O olhar puro contemplativo abre para o sublime. O que seria o sublime? Um workshop muito bom, com o terror e o sublime. Professor Fernando Muniz. Muito bom. E você vê que realmente o terror... Crawford, eu esqueci o nome do autor do artigo. E você vê que realmente o terror, aquela coisa assim de Frankenstein, aquela coisa assim de psicose, ela leva ao sublime. Já Schopenhauer diz, anos depois, que o sublime está ligado a uma ascensão de consciência, onde você tira a mente, o que julga, o ruim da mente, acende e tem contemplação de formas perfeitas como Platão. Isso em O Mundo como Vontade de Representação, Estética. O prazer maior do ser está na contemplação do supremo bem e na sabedoria de conhecer o princípio das coisas, filosofia, onde a filosofia é a possibilidade de prazer, é dom, mais maravilhosa que há em pureza e estabilidade. Seria essa estabilidade em você. Agora começa a pensar. Você aí. Qual é a sua instabilidade? Aí que é muito difícil. Porque existem leis. Leis, como falou no princípio do texto, que organiza, que hoje falou no princípio do texto, tá, ficei, onta. Leis que organizam a natureza. Leis que organizam o espírito. Leis que organizam. E se você não cumpre a lei, você não consegue ter estabilidade. Quais são as leis do espírito? Adoração, liberdade, reprodução, amor conjugal, justiça, amor e caridade, igualdade, trabalho, lei do trabalho, lei do progresso. Aí que tá. Existe a lei do trabalho, trabalhando aqui e tal, não sei o que, não. Tem que progredir, porque é uma lei da natureza, a progressão. Até, não sei, sempre é uma dúvida. Até onde a gente vai progredir? Até onde a gente vai crescer espiritualmente? Dizem uns, a Margarete Carreira lá na Umbanda, que a gente vai crescer até mirar, assim, luz e ficar irradiando luz, assim. Mas não sei. A gente vai evoluir até que nível? Na contemplação. Lembre dela. Na contemplação. Você fica meditando e fica irradiando luz. Meu trabalho na minha casa em irradiação. Todos os dias, às 6 horas da tarde,
eu posto uma vela de oração, faço uma meditação, um Shinsokan e oro, meditando, parando o pensamento, a mente doidinha, maluquinha, e contemplando formas perfeitas do que Deus. Assim, quem chega à contemplação não precisa de mais nada. Será? Qual o objetivo da existência? O objetivo da existência, segundo Fabrício Vilhena Barbosa, eu mesma, adolescente, lendo muitos textos de Saint-Germain e coisas assim, seria essa unificação divina ao divino. Nascemos lucigênitos, perdemos no pecado original nossa natureza e subimos para a divindade. Nessa de ascensão, progresso, transmutação e transcendência para a divindade, nós chegamos na teleologia na finalidade perfeita da vida. No fim desse estudo de doutorado em ética, Aristóteles e Kant, esse é o penúltimo capítulo de Aristóteles. Depois adentraremos em Kant, Immanuel Kant, aquele que passava todo dia no mesmo horário para dar aula e o relógio tocava. Assim, não, gente, a relógio. Mas a questão é a seguinte: Kant vai ser estudado paulatinamente. As pessoas ficam isso. Ainda temos muita dissertação de Kant. Depois temos convergências e divergências das éticas de Aristóteles e Kant. E depois temos a teleologia, a finalidade perfeita em convergências e divergências do bem, das éticas. Uma é daimonia, a outra o reino dos fins, onde você é um fim em si mesmo e pratica o bem. Que bem? O coletivo. Você respeita. Jesus, você ama. A ética, você respeita. Jesus, você tem que amar. Eis a diferença entre a realidade teórica de Jesus, uma religião, e a ética. Então, você pode não acreditar em Deus, mas aí você não acredita numa lei. E essa lei manda que não se mate. E se você não acredita em Deus e na lei que não se mate, eu fico com medo de você. Porque você pode cometer qualquer coisa, a qualquer momento, contra mim. Você pode entrar na minha casa, me matar e ficar com tudo pra você. Então, essas situações absurdas que existem na Terra, das pessoas ainda matarem, roubarem, isso tem que acabar. Porque as pessoas têm que tomar consciência que o que é meu é meu, o que é seu, e tudo é valor do trabalho, e valor do progresso, e valor da vida. Todos pela vida. Eu disse na minha luta antimanicomial, lá, aqui em Petrópolis, lá no teatro. Agora, vamos todos pela lei, para que possamos alcançar uma harmonia de vida. Porque isso é o reino dos fins. Cada ser em si tomar a consciência de que
sabe da lei, nega a lei e tem a responsabilidade. Causa, efeito e responsabilidade. Leia no Êxodo 22 e veja o que você ainda sente desejo. Dá falso testemunho? Você dá falso testemunho? Você começa a emendar, falar mentira, falar os outros. Inventar até inventa. Foge um pouco da realidade assim. Mas assim, e mentir. E difamação e calúnia. É um tema quente. Aí, para quem está estudando comigo. O tema na ética da difamação e calúnia. Porque eu vou lá na casa dos pais do seu namorado, sendo sua mãe. Descaceto você. Dá roubo seu namorado na novela. Ai, pera lá. A questão não é a moral. A questão não é amar. A questão é respeitar. E o respeito, eu acho, nos 10 mandamentos e nas regras morais do Livro dos Espíritos. Assim, o a priori em Kant, segundo eu, doutor em ética em Kant, é os 10 mandamentos. Só se consegue Kant se você segue essa lei. Não se consegue ética sem seguir a lei da razão. Onde isso em Aristóteles, sentido orientador. O que diz o sentido orientador que já estudamos? A intuição na razão, diz a lei de Deus. Pega um exemplo. Você vai mentir para sua mãe. Sua consciência, essa voz de Deus em você fala, tá errado, é sua mãe. Que voz é essa? Não é uma voz, não é um negócio, é aqui, ó. Aqui. Tá errado. Obedeça. Esse é o sentido orientador que tanto estão perguntando. O que é isso? O sentido orientador do sexto sentido do pensamento grego, que lá, no primeiro que eu fiz, eu falei que eu tinha, é o sentido orientador da vida, porque na consciência estão as leis de Deus. E se você segue, você se torna um fim do bem em si mesmo. Em uma teleologia perfeita, a felicidade completa, a plenitude. Por isso, plenamente feliz, realizado, autossuficiente e cheio de prazer real, da alma na sua máxima capacidade de excelência. Qual a alma na sua máxima capacidade de excelência? É a mais virtuosa. Acho que é o amor incondicional. Que eu escrevi Amor Divino Amor. Esses livros à parte são meus. F. Barbosa, filósofo, no YouTube. Então, eu acredito. O amor de Jesus me guiou assim, entendeu? Mas é um amor crístico do amor incondicional, onde você contempla o mal, entende o sentido da compreensão e não julga. É budismo. Quanto mais contempla, mais se compreende a arqué ou princípio e causas primeiras. Mas se é em Sofia a sabedoria de se ter a teoria ou conhecimento, desculpem, do bem em seu fundamento. A sabedoria em si é a compreensão
e o conhecimento do bem. Por quê? Porque o egoísmo, o orgulho, a vaidade, morte, falso testemunho, não ter identidade própria, o roubo, não conhecer Deus, um ser supremo, já estudamos Descartes, não conhecer uma lei, se achar superior a todos, e por aí vai. A vaidade exacerbada, não o auto-amor, não é também para ser descuidado com a saúde, com as coisas. Outras leis. Quem estudou, me ajuda, que eu tenho que reler mesmo, eu vou reler. Não cobiçar o bem alheio. Não invejar o trabalho do outro, o tratamento do outro, o que o outro tem. Dá valor à sua vida. Para mim, algumas pessoas não dão valor à própria vida. E como não dão valor a nada na vida, elas se tornam o mal. Através da compreensão da razão, isso mesmo, sem o pensamento racional, a pessoa está fora da realidade. Compete, assassina, estupra, mata. Coisas odiendas na sociedade contemporânea que as pessoas ainda não entendem que essa natureza bestial deve se extinguir por uma lei do progresso e por uma lei de verdade. Falar a verdade. Nos meus estudos, buscando onde estava realmente a realidade, eu achei a ética da verdade em mim. E essa ética é tão antiga, porque Parmênides fala, e foi aí que eu encontrei, ser é pensar. E se ser é pensar, o pensamento expressa a realidade mais íntima de cada ser. E esse pensamento, essa realidade íntima, ela se expressa nas palavras e ações, no comportamento, em toda visão que se dá de si mesmo ao outro e no social. Assim, cada vez mais se torna autárquico, autônomo, em autossuficiência, autárquico, autodeliberativo. Quanto mais você tem o pensamento racional, mais você decide por si mesmo, desenvolvendo intelecto, consciência, pensamento. E decide. O quê? Pela autogestão. Autogestão. É o autogerar-se em si mesmo. Para a vida. E você, aquele pivôzinho do xadrez, vai fazer a diferença. Aonde? Aonde você estiver. Por quê? Porque você é autônomo. Você escolhe sua blusa, escolhe sua roupa, lava seu pé, mantém limpo seu cabelo, você se posta socialmente, você tem um posicionamento familiar, de afeto, de amor, do bem, e você transforma pelo bem. Isso é autogestão. Que leva à autossuficiência. É o relógio.
que leva à autossuficiência. O que seria autossuficiência? Seria o ser suprir a si mesmo, escolhendo suas decisões, decidindo o que quer e o que não quer, e ser assim na plenitude harmônica. Nada falta, tudo tem plenitude. Por ser pleno de um ser que é o bem em si, para sempre, e sempre melhor agir em coletividade, em sociedade, em família, célula máter da sociedade. De forma ética, verdadeira, em saber e compreensão do bem. A Sofia em si seria a compreensão e a contemplação do supremo bem. Aí o demônio.